Esse episódio é para falar sobre aquela série que está fazendo sucesso no Amazon Prime. E se você está seguindo a gente no Instagram e no YouTube, você também é Invincible. Depois da vinheta. Fala pessoal, é um prazer ter você aqui nos acompanhando. Eu sou o Osvaldo e estou com meu amigo Fábio e com o Loreto, que é o fantasma por trás da máquina nesse episódio. A gente está reunido para falar sobre a série Invincible e é uma série que tem coisas muito bacanas, além dessa apresentação, né, da entrada deles, que é algo que eu sempre ficava vendo os episódios, é agora, vai ser agora, vai ser agora. É uma coisa muito bacana. A série também tem alguns outros atrativos que a gente vai comentar. Vou passar logo a palavra para o Fábio, porque é uma série que não é uma produção original da Amazon Prime. Ela começa nos quadrinhos, e se a gente fala de quadrinhos, tem que passar sobre a chancela do Fábio. Bom, por incrível que pareça, teve gente que começou a assistir a série e não prestou atenção nesse detalhe, né? Que ela é baseada num quadrinho da Image Comics, inclusive já está encerrado nos Estados Unidos, né? Mas durou bastante, salvo engano, agora de cabeça aqui, acho que 144 edições, mais algumas outras, uns spin-offs, edição especial e tal, e começou a ser publicado em 2002 ou 2003, salvo engano. Acho que 2003, eu acho. 13 não, Fábio? 13 2003. não. É isso, 2003, Fábio. Isso. 2003. E aí durou essas 144 edições e agora, né, ganhou essa versão em animação que está fazendo muito sucesso e é uma história muito bacana. Assim, eu li as primeiras edições, né, que chegaram a ser publicadas aqui no Brasil. Eu até fui dar uma olhadinha para refrescar um pouco a memória. A gente teve aqui 4 encadernados publicados no Brasil, em 2006 até 2012. Então, salvo engano, foram 2 em 2006, 1 em 2007 e o último em 2012. Aí depois a série parou de ser publicada aqui. Ou seja, a gente chegou mais ou menos até a edição 19 americana. Então tem muita história pela frente que a gente não chegou, pelo menos, né, numa publicação em meio físico, não chegou a ler aqui. E tem muita coisa ainda para acontecer em Invencível. E outra coisa que as pessoas também não sabem, que é uma série, que é uma criação do Robert Kirkman, que é o mesmo cara, criador de Walking Dead. Outro também detalhe, antes da gente começar a falar da série em si, são algumas vozes que estão presentes. Sim. O Nolan Grayson, né, que é o Omni-Man, é o JJJ do Homem-Aranha, é o Comissário Gordon da Liga da Justiça, é o J.K. Simmons. Isso. E quem faz o Mark Grayson é o Glenn do Walking Dead. É o mesmo ator. E ainda tem mais um ator que também está ali com bastante conhecido, né? De uma galáxia muito, muito distante, que também está presente, dando voz aí ao Art Rosenbaum, que é o costureiro, né? O cara que costura os super-heróis, e a voz do Mark Hamill. Ainda tem mais um, a namorada do Invincible, eu esqueci o nome da personagem agora. Mas Amber. A atriz é a Zazie Bennett, que é a Dominó do filme do Deadpool, e que eu esqueci o nome também, hoje eu tô ruim de memória. Eve Atômica. A Eve Atômica? Não. A atriz, ela já fez a Dominó no filme do Deadpool, no 2, e ela é o par do Coringa do Joaquin Phoenix. Agora eu esqueci o nome da personagem no filme do Coringa. Essa atriz é a dubladora da Amber. Então, elenco de estrelas aí nas vozes. Já começou bem, né? Com esse elenco de vozes. Lembrei de mais um agora. O alienígena lá, o Alien, o alienígena. Sim, aquele que tem só o olho, Fábio. Isso. É o Seth Rogen, que é conhecido aí no mundo nerd. Foi Bom, o filme não é muito bom, mas enfim, vamos lá. Foi o Besouro Verde, fez várias outras comédias, assim, nesse público nerd e tal. Então, o elenco tá de primeira aí. Mas falando agora de Invincible, vamos começar, acho que pelas coisas boas, né? Por que a série tá fazendo tanto sucesso? Eu acho que o forte ali, Fábio, é a dedicação às tramas dos personagens, à evolução, ao crescimento deles ali. Acho que esse é o diferencial da série. O Nolan
é uma cópia ali do Superman. Não é a primeira vez que faz isso nos quadrinhos, ou seja, não tem nada de original. Cara, mas aqueles primeiros episódios em que ele tá ensinando os poderes pro Mark, na hora eu pensei, cara, a Warner tá patinando tanto no filme do Superman. Custava ser assim. Custava pegar e esse começo mostrar o filme do Superman assim. Então, eu gosto muito da sensibilidade ali que ele mostra, a questão dos poderes, o quão forte ele é, o que ele pode fazer, o Mark curtindo os poderes dele. E depois a série já começa no final do primeiro episódio com aquela cena fantástica em que o Omni-Man, em que o Superman detona a Liga da Justiça. E antes que alguém fale, aquilo ali não é uma cópia. O Robert Kirkman não pegou assim, eu vou copiar essa ideia. Aquilo é uma homenagem, é uma referência à Liga da Justiça, como tem várias outras. Eu acho que tu tocaste num ponto bacana da gente discutir um pouco aqui, que é esse do porquê que a série está fazendo sucesso. E aí tu citaste que é uma homenagem ao Super-Homem, é uma cópia, entre aspas, do Super-Homem e tal. Então, se a gente for pegar alguns temas da série, eles realmente não são temas novos. A gente já viu isso em várias outras revistas, várias outras produções e tal. Mas eu sempre gosto de falar o seguinte, às vezes você não precisa inventar a roda sempre que você vai fazer uma coisa, uma produção nova. Mas é o jeito de você contar a história que, às vezes, um detalhe que você mude ali, ou um detalhe que seja, de fato, original, vamos colocar dessa maneira, faz toda a diferença na história. E eu acho que o Invincible, ele tem um pouco disso, assim. Ele tem várias referências, várias homenagens, vários temas que a gente já viu diversas outras vezes, mas a história é contada de um jeito, de uma perspectiva um pouquinho diferente, com uma atenção diferenciada para algumas coisas, como tu falaste aí. Então eu acho que isso vai criando uma identidade própria, né, daquele produto, que ele, apesar de não ser 100% novo em termos de ideias, ele parece ser uma grande novidade, parece ser uma grande inovação, porque a história é contada de um jeito novo e envolvente. Fábio, e também pegando esse teu gancho, fico com essa sensação. Eu sei que ali não tem nada de inovador, nada que eu não tenha visto em pelo menos alguma ideia nos anos 90 ou depois em outras editoras ou até mesmo Marvel e DC fazendo seus personagens em cenários mais brutais ou versões mais violentas desses heróis. Mas a sensação é de inovação quando você vê esses personagens tão fortes lidando com humanos e sem aquela questão do heroísmo, sem da obrigação da história ter que terminar com um final feliz, sem ter a obrigação de sempre conseguir salvar. Quando você coloca poderes no universo real e todas as complicações, desde a relação de pré-escola, relação com pais, relação com o governo também, eu acho muito interessante. Eu gosto muito do personagem do Cécio, até mais dele na série do que nos quadrinhos. Eu acho que ele ficou melhor na série. Deram mais camadas para ele, né? Ele se questionando em vários atos dele que, enfim, ele representa o governo, ele representa a tentativa de controle desses personagens super poderosos e algumas fronteiras ele sabe que ele tem que cruzar. Então, apesar de tudo isso não ser inovador, mas a gente fica com essa sensação. Com certeza, é isso que eu estou dizendo. Você encontrar uma maneira diferente ou com um enfoque novo para contar uma história que de repente já foi contada várias vezes, esse é o diferencial da história. Porque vamos lá, o que a gente tem assim básico, temas principais? A gente tem o Super-Homem, obviamente, né? O Super-Homem mais violento. Já teve várias outras vezes. A gente tem um jovem herói descobrindo seus poderes e iniciando na carreira super-heróica. Também já vimos isso trocentas vezes. Adolescentes com problemas amorosos ali, de relacionamento, também. Mas, assim, a maneira como isso tudo é colocado na série, os diálogos, as situações, fazem com que tudo tenha um ar novo e diferente. E olha que a gente está falando aqui de um quadrinho que já tem mais de 10 anos, né? E, assim, até onde eu lembro, né?
a série não destoa muito da história do quadrinho. A única coisa que eu lembro, assim, rápido, de diferente, é que nos quadrinhos eu acho que demora um pouquinho mais para a gente ser apresentado para esse lado mais sinistro do Omni-Man. Porque na série ele já te joga isso no final do primeiro episódio, que causou um grande impacto também, principalmente para quem não conhecia a história, né? Causou um grande impacto, foi uma surpresa para muita gente ver aquele finalzinho ali, porque o primeiro episódio começa, né, numa boa, todo mundo feliz, todo mundo alegre, e de repente sangue na tua cara. Chegou a cópia da Liga da Justiça aqui com o Superman para defender a Casa Branca, vai ser mais do mesmo. E aí tem o plot twist no final do episódio. Nos quadrinhos, Fábio, até aproveitando, né? Nos quadrinhos, o Omni-Man não tem trabalho nenhum com os Guardiões Globais, que é o nome dessa Liga da Justiça no universo de Invincible. Ele, sei lá, faz alguns movimentos, alguns quadros, é muito rápido. Ele não tem aquele calor, aquela briga, que, mais uma vez, ficou melhor ainda para a série. Falaste um negócio agora, eu quero só fazer um parêntese aqui, em prol da minha própria chatice. Foi uma das poucas coisas que me incomodou, e salvo engano, no último episódio, eles até mudaram isso. Obviamente não deve ser pelo que eu vou falar aqui, né? Mas enfim. O nome em inglês da equipe não é Guardiões Globais, é Guardiões do Globo. Ah, besteira, isso não faz diferença nenhuma, não tem nada a ver. Calma. Se você é nerd de quadrinhos, daqueles assim de escarafunchar os negócios, você sabe que existe uma equipe da DC que se chama Guardiões Globais, tá? Que até é uma equipe que foi desfeita e parte dos membros foi para a Liga da Justiça Internacional e tal. Então, Guardiões Globais já existe. Então, a equipe do Invincible é Guardiões do Globo, né? Na tradução a primeira ficou Guardiões Globais. Fecha o parênteses da chatice, agora a gente pode voltar a falar de Invincible, assim, numa boa. Cara, vamos passar, assim, ele apresenta alguns episódios ali muito bacanas, que é aquela briga ali no meio, que tem aquele ponto de virada, com aquela super equipe, em que ele é espancado pelo War Beast. Então, assim, quer dizer, são contas que vão ficar ali para uma próxima temporada, mas eu acho que o ponto alto da série é toda a trama de se descobrir os propósitos do Omni-Man. Que ele fica com o uniforme sujo, a esposa descobre, aí tem toda a trama com a esposa, depois tem que falar com o Mark, e aí que ele revela que tudo faz parte de um plano de invasão de uma raça supremacista chamada Viltrumitas, em que os Viltrumitas, é isso, Viltrumitas, eles têm que ir para esse planeta, enfraquecer as defesas, e depois chega o exército para conquistar, e eles já fizeram isso em várias galáxias, e esse é o plano para a Terra. Eu acho que o ponto alto ali da série é esse episódio 7 e 8, que é justamente esse conflito, e você pega com dois atores tendo esse diálogo ali de motivação, o Nolan, o Omni-Man no caso, querendo que o Mark, né, que o Invincible, se junte à causa dele. Cara, é muito mais interessante do que a sanguinolência e a porrada que come solta em todos os episódios. Assim, e isso é uma coisa que eu acho interessante também, porque assim, sanguinolência a gente já viu também em vários quadrinhos, vários outros quadrinhos. Que eu lembre rápido aqui, um que chega próximo é The Authority, que também vai nessa mesma linha assim, de coisas muito explícitas graficamente no sentido da violência. Alguns quadrinhos do Mark Millar também, né, vão um pouco nessa vibe do Garth Ennis, então assim, é uma coisa que a gente já viu. Mas na série você vê que aquilo ali, se não em todas as cenas, mas em quase todas, aquilo tem um propósito narrativo também. Não é só de chocar, não é só de dizer que a série é para maiores de 18 anos. Eu, pelo menos, não vi dessa forma. Se não todas, mas quase todas as cenas, a violência ela tem um propósito ali, né? Especialmente a luta final da temporada, né? Do Omni-Man com o Invincible, né? Que assim, fora a questão do conquistador, supremacista e tudo mais, você está tendo uma luta ali de pai e filho.
E apesar do Omni-Man ter aquela capa do Durão e tal, não sei o que, do Conquistador, tem uma hora ali que ele dá uma, né? E aí que o negócio começa a ficar mais interessante. Isso, Fábio, para mim foi o grande acerto. Tu sabes que esse último episódio foi escrito, inclusive, pelo Robert Kirkman, né? Foi ele que fez esse último episódio. Cara, eu acho que ele acertou demais em fazer que na série fique bem claro, existe toda a trama da raça alienígena, o plot principal, mas aquela briga é uma briga de pai e filho. É um pai querendo que o filho carregue o seu legado e o filho discordando do futuro que o pai deseja para ele. Assim, no final das contas, todas as boas histórias, elas vão se apoiar, né, se fundamentar nas relações humanas. Você pode ter o pano de fundo que você quiser, uma guerra galáctica, uma guerra medieval, sei lá, vampiro, lobisomem, o escambau. Mas o que vai tornar aquela história universal ou um sucesso são as relações humanas que estão embutidas ali naquele contexto e a forma como você trabalha isso. E até agora o Invincible tá indo muito bem nesse critério. Você falou do combate. Aquela cena do metrô em que ele usa, cara, aquilo ali é uma sacada, ficou muito boa aquela cena. Mas eu gosto ainda mais da cena que ele vai segurar o prédio. Pelo menos eu já sabia que ele não ia conseguir segurar o prédio. Não ia ser um negócio lá, Superman DC, que eu empurro aqui, vai ter a lei da física. Uhum. E eu sabia, cara, que ele não ia conseguir salvar a mulher e a criança. Só que ainda assim, a cena quando ele puxa o braço dela e tá só o braço, cara, ela é de uma mensagem que te passa que são folhas de papel. Entendeu? É o discurso do Omni-Man. Cara, pra que se importar? Eles são frágeis. São nada, são formigas. Tá ali naquela cena. Só que ainda assim é muito bom ver o Mark refutando os argumentos. Pois é, porque olha só, essa cena que tu citaste aí, isso vai ter um impacto em quem está assistindo, porque a pessoa foi envolta ali pela história do Mark, ela está imbuída do sentimento do Mark ali, então de fazer tudo para tentar salvar. Tu, Oswaldo, sabe, eu, Fábio, sei que a gente olhar que isso não vai dar certo, mas tu embarca naquele sentimento como se tu fosse o Mark, não, mas eu tenho que tentar e tal, e quando ele se surpreende com aquele resultado, você que está assistindo, se está na vibe da série, se está envolto ali na história, você se surpreende junto com ele também, apesar de ser óbvio que aquilo ali não vai dar certo, né? Então isso é uma boa história, isso é uma história bem contada. E o que tu não gostaste, Fábio? Porque a série também ela vai ter lados negativos, né? Não é só acertos. O que foi que você não gostou? O que você acha que poderia ser melhor? Cara, assim, eu sempre falo aqui, sempre tem algumas saídas, algumas coisinhas e detalhes que são de roteiro ou que não fazem muito sentido numa situação, entre aspas, real, mas que você acaba relevando porque toda a série tem. Essa própria cena do prédio, por exemplo, tá caindo metade do prédio ali, só tem aquela mãe e aquela filha ali no prédio, né? Era pra estar voando gente ali pelas janelas e tal, e o escambau. Mas beleza, né? Isso aí enfim, é a questão do roteiro, você dá o foco ali em alguma coisa. E assim, que eu lembre rápido, assim, não teve nada na série que me incomodou, além do limite da normalidade, assim, das séries em geral, entendeu? Eu acho até que eles foram bem felizes, assim, nos roteiros e tudo mais. Teve uma coisa, Fábio, também assim, que não chegou a incomodar, mas ali para mim era perceptível. Eu acho que a qualidade da animação, ela poderia ser melhor. Em alguns momentos, assim, eu via, principalmente quando as cenas de combate, elas são muito boas. Só que quando não é combate, a cena de diálogo, ficava com a impressão de que essa animação tá meio datada. Entendeu? Assim, as cenas de combate, eu não tenho do que falar. Ela realmente, pra mim, ela é muito bacana. Agora, as outras eu fiquei assim, talvez primeira temporada, talvez numa segunda temporada, isso daí desinvistam mais. Tá aí, engraçado. Eu achei justamente o contrário. Assim, eu tava até conversando um outro dia com o Loreto sobre isso, que eu achei a animação do Invincible bem fluida, assim, comparado de outras séries. Tudo bem que são estilos diferentes, mas, por exemplo, eu lembrei
do Castlevania, né, da Imaginei que você ia Netflix, falar esse. né, e de algumas outras séries de animação do Netflix que estão saindo mais ou menos nesse estilo de animação do Castlevania, que eu gosto também. Mas aí a impressão que tu tiveste no Invincible, eu já tenho no Castlevania, que às vezes o negócio parece que fica meio truncado, assim. Eu acho que em termos de animação, o Invincible, até por ser uma animação em tese mais simples, não sei se eu posso usar essa palavra, ou mais antiga, ela flui melhor, assim. A animação em si. Eu fiquei com essa impressão, pelo menos. Mas eu também tenho isso de Castlevania, Fábio, também tenho essa impressão. Mas eu acho que não é tanto fluidez mesmo, sei lá, eu já vi animações recentes, ou de alguns anos atrás, apresentando coisas melhores. Para mim parece que eu tô vendo uma coisa de, sei lá, alguns anos atrás, entendeu? Vendo Invincible. Essa sensação não é muito uma questão de fluidez, até porque na minha área eu não vou querer me adentrar aqui nessa parte técnica, né? Mas eu fiquei com essa impressão, só isso. Também. Fiquei com essa impressão. Mas, no geral, cara, eu gostei bastante. Também, assim, não tenho nenhuma coisa para implicar. Nossa, que tem uma falhinha ou outra, mas nada que... Olha, uma coisa que eu acho legal, que a série faz bem, e aí relembrando um pouco dos quadrinhos também tem essa pegada, é dele conseguir, de uma forma rápida, sucinta, mas não superficial, te apresentar todo um universo além daquele núcleozinho ali específico do Mark. Ela consegue condensar, né, Fábio? Você tem outras equipes, você tem personagens que são citados e não aparecem ainda na animação, a Liga Lagarto e tal, mas uma outra galera que deve aparecer mais lá pra frente. Então isso já vai te dando uma ideia da dimensão daquele mundo, sem necessariamente ter que jogar todo mundo ali na tua cara, ter que apresentar, ter que contar a história de origem de cada um. Ele vai jogando as informações ali e você vai montando o quebra-cabeça. A história, desculpa, a história do robô, por exemplo, né, ele constrói todo aquele negócio ali, mas ele não parou e te explicou exatamente quem é o robô, mostrou todos os passos da vida dele. Não, ele foi jogando aquilo ali e as coisas vão fazendo sentido. Só para encerrar esse comentário, um outro personagem, que até também tem um dublador famoso, que era o Kurgan do Highlander, o demônio detetive, o detetive demônio, sei lá o quê, a paródia do Hellboy, vamos, né? Uhum. O cara aparece ali em poucas cenas, mas você já tem, com um diálogo e outro ali, toda uma ideia a respeito do personagem, da origem do personagem e de como ele era, e o cara supostamente já até saiu da série, mas tá ali. Então esse poder de síntese eu acho muito legal. Muito, eles acertam, Fábio. Eles conseguem condensar, eles acertam a decisão de trazer alguns plots que seriam mais para frente e já introduzir agora, como é o caso do plot do robô, que ele é só depois, né? Mas fica muito bem. Eles acertam muito nisso na série. Sim, sim. Cara, e assim, a série já tá renovada, né, para a segunda temporada. Por mais duas, Fábio. Por mais duas temporadas. Né? Por mais duas. Mas eu vi uma notícia hoje, antes da gente vir para cá, que poderiam, se correr tudo conforme o planejado, dá para rolar pelo menos umas 7 temporadas. O roteiro bruto permitiria isso para ser contada a história da maneira como eles querem. Se vai se concretizar ou não, vamos conferir, mas até agora está com um excelente começo, né? Até porque, assim, tem todo o plot, o Omni-Man não é o grande vilão da série, né, do Invincible. Tem todo o plot que vai ser explorado nas próximas temporadas, que é a chegada dos Viltrumitas. E aí sim vão ser apresentados vários outros Viltrumitas que o Mark vai penar um pouquinho para lutar com eles. Pois é, a série tem um material muito bacana. Não é à toa que fez tanto sucesso nos quadrinhos. Infelizmente não fez o mesmo sucesso no Brasil. De repente agora com a série de TV, alguma editora volta a publicar os quadrinhos para a gente ter a história completa aqui, né? Quem curte ler o físico, né? Ter na estante e tal. Tá aí uma excelente oportunidade, né? Já aproveitando essa fala do Fábio,
Se você curtiu o nosso vídeo, se você gostou de Invincible, quer comentar aqui com a gente, aproveite, deixe sua opinião, deixa o que você tem a dizer, deixe sua ideia nos nossos comentários, dá uma passada no nosso Instagram também, se inscreva no nosso canal, deixe sua curtida, é importante. E segunda temporada saindo, terceira temporada saindo, pode vir aqui no canal dos Perdidos no Tempo que a gente vai estar comentando. E a gente já tem post no Instagram sobre o Invincible, a versão dos quadrinhos, né? Para você comparar um pouquinho as coisas. Vão aparecer outros personagens da série lá no Instagram também, então fica ligado para você já ir se aprofundando no universo do Invincible. Falou, pessoal. Até a próxima.